Tudo bem, senhores? Todos prontos? Vamos... Já está gravando, Mariana? Já estamos gravando também. Vamos retomar a nossa pauta, tá? Eu não sei se tu está com a pauta apresentando, Mariana. Eu acho que não, ainda não, né? Isso, agora já está apresentando nossa pauta. Nós paramos no item 19 e vamos retomar depois desse recesso técnico. Vamos retomar o devido andamento. Tudo bem? Tudo bem, presidente. No finalzinho, só para recordar, o diretor José Rodrigues perguntou se a gente ia informar para o município sobre a decisão tomada, né, diretor? Isso mesmo. E aí eu concordei com a propositura da doutora Vanieri de informar dessa decisão para as prefeituras, né? Foi isso que ficou definido, não foi? Isso, vamos ver se o doutor José retoma a sua demanda, se é assim, de acordo com o doutor Noril. Senhor presidente, senhores diretores, primeiro quero agradecer pela sensibilidade a gente ter conseguido fazer a devida pausa na nossa reunião para recebimento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que esteve hoje conosco aqui na Agência de Regulação. Muito obrigado a todos pelo entendimento da importante audiência que a gente teve no dia de hoje. Dizer que o diretor Noril está correto. É importante a gente dar retorno para quem provoca a agência, né, e demanda a gente de uma decisão que a gente está tomando, dando sequência a uma provocação feita pelo município, que é extremamente importante. Dizer que a gente está tomando providências, né, porque nós não sabemos quando nós teremos, de fato, retorno com relação à realização do concurso, porque a gente sabe que tem legislações que estão em vigor e que impedem a realização neste momento, né, do concurso público, mas é importante o município saber que a gente recebeu a demanda, que a gente tratou a demanda, que a gente fez os encaminhamentos, para dar uma resposta adequada para quem está aguardando o posicionamento da agência. Então, o posicionamento do diretor Noril está correto. Qual a sugestão? Vamos incluir algo? Já está incluído? Já. Segundo a Mariana, já está incluído, né? Vamos só ver se está de acordo com o texto em tela, né? Doutor Noril e doutor ouvidor José, que solicitou. A diretoria executiva por unanimidade determina que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta seja informada da presente decisão. Beleza, vamos seguindo. Está de acordo com o texto, doutor Noril? De acordo, presidente. Beleza. Doutor José, quanto à sua concordância com o texto que está em tela, devidamente instruído de letra A e B? Estou de acordo com o voto do relator e de acordo com o texto em tela, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, sua posição quanto ao voto e quanto ao texto em tela? Voto com o relator e também de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito, obrigado. Seguimos, então, essa presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto em tela. Vamos para o item 20. O item 20 de nossa pauta trata-se do processo 27711 de 2021, a Prefeitura Municipal de Confresa. O assunto, solicitação de parceria para a gestão de serviços públicos e saneamento básico. A pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ao qual eu passo a palavra. Esse é a Prefeitura de Confresa, né, presidente? Perfeito. Trata-se do processo 23.711 de 2021, onde a Prefeitura Municipal de Confresa solicita parceria para a gestão de serviços públicos de saneamento básico. É também no mesmo sentido do processo passado, no que tange a Prefeitura de Alta Floresta, né? E eu voto em consonância com o parecer da AGR e o parecer técnico da CRE, por oficiar o governo do Estado do Mato Grosso, entre parênteses, governador e Casa Civil, para manifestar-se quanto à estruturação do quadro pessoal da AGER, mediante realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser a entidade reguladora de serviços públicos de saneamento dos municípios que manifestarem interesse. E também no mesmo sentido, presidente, do processo passado, eu gostaria que acrescentasse que seja oficiado também sobre a decisão para a Prefeitura Municipal de Confresa.
Ok, vou passar a palavra, obrigado pela manifestação e voto, vou passar a palavra para a nossa chefe de gabinete, que faça a devida leitura do extrato, pretensa extrato de atas, a ser concordado e votado pelos demais diretores. Item 20, processo de número 23.711, 2021, Prefeitura Municipal de Confresa. Solicitação de parceria para a gestão de serviços públicos de saneamento. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Nuri Ohara, que vota por oficiar o governo do estado de Mato Grosso, governador e Casa Civil, para manifestar-se contra a estrutura de quadro pessoal da AGER, mediante realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento dos municípios que manifestarem interesse. A diretoria executiva, por unanimidade, determina ainda que seja ratificada no presente ofício os dispositivos relativos às condições necessárias para a regulação e fiscalização do setor de saneamento básico, conforme já oficiada no processo 490085 de 2020. A diretoria executiva, por unanimidade, determina que a Prefeitura Municipal de Confresa seja informada da presente decisão. Obrigado pela leitura. Doutor Noril, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Doutor José, de acordo com o texto para o item 20 e o seu voto, por gentileza? Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Perfeito, obrigado. Doutor Paulo? Voto com o relator, presidente, de acordo com o texto em tela. Obrigado. Essa presidência também vota por relator e está de acordo com o texto em tela. Passamos para o item 21. Trata-se do processo 6197-2021, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra. Assunto: requisita informações para a gestão de serviço público de saneamento básico em Tangará da Serra. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 61.917/2021, onde tem como interessada Serviços Autônomos Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, onde requisita informações para a gestão de serviços públicos de saneamento básico na cidade de Tangará da Serra. Também é um processo que está no mesmo sentido dos dois anteriores, né? E, sendo assim, de acordo com o parecer da AGR e o parecer técnico da CRE, voto também por oficiar o governo do estado do Mato Grosso, governador e Casa Civil, para manifestar-se quanto à estruturação do quadro pessoal da AGER, mediante realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento dos municípios que manifestarem interesse. Adicionalmente, voto por aguardar a manifestação do governo para formular a resposta ao interessado. E também voto por acrescentar aí para a comunicação da presente decisão à Prefeitura de Tangará da Serra. Presidente, é como voto. Obrigado pela manifestação de voto e também abro a palavra para que a Mariana possa fazer a leitura da devida extrato, da possível extrato da ata, para que possamos fazer a concordância juntamente com o voto. Item 21, processo de número 61.907/2021, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra, MT SAMAI. Assunto: requisita informações para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico em Tangará da Serra. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Nuri Ohara, que vota por oficiar o governo do estado de Mato Grosso, governador e Casa Civil, para manifestar-se contra a estruturação do quadro de pessoal da AGER, mediante realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser a entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento dos municípios que se manifestarem interesse. A diretoria executiva, por unanimidade, determina ainda que seja ratificada no presente ofício os dispositivos relativos às condições necessárias para a regulação e fiscalização do setor de saneamento básico, conforme já oficiado no processo 490085 de 2020. A diretoria executiva, por unanimidade, determina que a SAMAI, Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto de Tangará da Serra, seja informada da presente decisão. Perfeito. Doutor Doril, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente.
Obrigado. Doutor José Rodrigues, quanto ao texto em tela e também o seu voto. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela. Doutor Paulo. Voto com o relator, presidente, de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito. Essa presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto em tela. Passamos ao item 22, processo número 84680-2020, Viação Facnello Limitada, assunto auto de apreensão 1728, recurso, pauta solicitado pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 84.680 de 2020, que tem como interessada a Viação Facnello Limitada, que interpôs recurso contra o auto de apreensão 1728, que foi autuada por realizar transporte de passageiros na modalidade de fretamento não concedido ou permitido pela AGER no trecho entre os municípios de Araguaiana e Barra do Garças. Neste contexto, após a análise do recurso apresentado, pela inexistência de fatos novos ou razões de direito que motivem a modificação da decisão e em consonância com a decisão monocrática do diretor regulador de transportes e rodovias, voto pela manutenção da autuação por realizar transporte intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pela AGER na modalidade de fretamento, no trecho entre os municípios de Araguaiana e Barra do Garças, hora recorrente. É como voto. Obrigado, diretor. Passo a palavra à chefe de gabinete, que fará a leitura do futuro pretenso extrato, se assim considerarmos adequado. Doutor Noril, de acordo... Perdão, deixa eu só fazer a leitura. Processo de número 84.680 de 2020, Viação Facnello Limitada, assunto auto de apreensão 1728, recurso. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Noril Raro, que vota pela manutenção da autuação imposta à empresa Viação Facnello Limitada por realizar transporte intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pela AGER-MT, na modalidade de fretamento no trecho entre os municípios de Araguaiana, MT e Barra do Garças. Auto de apreensão número 1728. Obrigado pela leitura. Doutor Noril, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Ok, obrigado. Doutor José Rodrigues, sua posição quanto ao voto e ao texto. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto apresentado. Obrigado. Doutor Paulo. Voto com o relator, presidente, de acordo com o texto em tela. Obrigado. Essa presidência também vota com o relator, está de acordo com o texto em tela. Passamos para o item 23, processo número 13.6027/2019, Moura da Mesa Concessionária S.A. Assunto, recurso em face de auto de infração, número 003/2019, CRRPH, AGER. Pauta solicitado pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 13.6027 de 2019, que tem como interessada a concessão Morro da Mesa Concessionária S.A., que interpôs recurso contra o auto de infração 003/2019 CRRPH-GER, que foi autuada por descumprimento às normas regulamentares da concessão e às cláusulas do referido contrato de concessão. Sendo assim, após a análise do recurso apresentado, pela inexistência de fatos novos ou razões de direitos que motivem a modificação da decisão, em consonância com a decisão monocrática do diretor regulador de transportes e rodovias e com o parecer 215/2020 da AGR, voto pela manutenção da autuação por descumprimento às normas regulamentares da concessão, às cláusulas do contrato de concessão 001/2011, CSTPU e ao Programa de Exploração de Rodovias PER, impostas à empresa Morro da Mesa Concessionária S.A., hora recorrente. É como voto.
Obrigado pela manifestação do voto. A doutora Mariana, por gentileza, ler o pretenso extrato para que possamos ponderar conjuntamente com... Processo de número 13.6027/2019, Morro da Mesa Concessionária S.A. Assunto: recurso em face do auto de infração de número 003/2019 CRRPH-GER. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Noril O'Hara, que vota pela manutenção da autuação imposta à empresa Morro da Mesa Concessionária S.A. por descumprimento às normas regulamentares da concessão, as cláusulas do contrato de concessão número 01/2011-00, tracinho SETPU, e Programa de Exploração de Rodovias PER, auto de infração número 03/2019, CRRPH-AGER. Obrigado pela leitura, doutora Mariana. Doutor Noril, de acordo com a leitura da chefe de gabinete? De acordo, presidente. E com o texto em tela, ok, obrigado. Passamos ao diretor José Rodrigues, que se manifesta pelo voto, e quanto ao texto em tela. Senhor presidente, peço vista do processo. Tá bem. Então, com o pedido de vistas, vamos fazer o devido registro em tela, para que o nosso diretor que pediu vistas possa fazer as devidas tratativas. E lembrando que regularmente temos 5 dias para se manifestar no processo. É necessário registrar esse regulamento de 5 dias para retorno? O que vocês acham? Eu acho que só citar, né, conforme o regulamento, para retorno em 5 dias. Conforme o regimento, o regulamento, não, na verdade, é nossa resolução, né, 002. À vontade, Paulo, se quiser falar, parece que ia falar. Não, presidente, eu assim entendo que é desnecessário, né, essa informação, os diretores têm conhecimento, né? É de comum conhecimento de todos. Perfeito. De acordo, só para verificação, e é de conhecimento de todos a nossa resolução, e mantemos assim. Então, vistas ao processo, solicitação do diretor José Rodrigues. Excelente, vamos à frente. Item 24, processo número 36041 de 2020, de Cunha Queiroz e Garafalo Limitada. O assunto é auto de apreensão número 1624, a pauta solicitada pelo presidente regulador, a diretoria, pelo presidente regulador, ao qual eu passo a palavra, ou seja, eu mesmo. Vamos colocar o voto em tela e, seguindo, né, a nossa decisão de não leitura do relatório de dispensa e também de voto, vamos fazer uma explanação sobre os fatos, né? Trata-se, só esperar entrar em tela. Obrigado. Trata-se de um auto de apreensão que foi lavrado em 25 de janeiro de 2020, às 8h40, no município de Cuiabá, né, sobre o número 1624, em qual a empresa Cunha Queiroz foi notificada por estar realizando transporte remunerado sem autorização da AGER, não possuindo nota fiscal entre o percurso de Cuiabá e Nobres. O fato foi enquadrado na penalidade inscrita no artigo 57, inciso 2 da Lei Complementar 432 de 2011. Pode passar, ele foi mantido pela área técnica e também defendido pela parecer da AGR. E, mediante esses 2 pareceres constantes no nosso processo, através do parecer jurídico também da AGR 090/2019 e também das razões técnicas, baseado na Lei Complementar 432 de 2011, eu decido pela manutenção do auto de infração número 1624. E peço que a Mariana faça a leitura do extrato para que possamos... Item 24. Processo de número 36041, Cunha Queiroz e Garafalo Limitada. Assunto: auto de apreensão 1624. Pauta solicitada pelo presidente regulador.
A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Luiz Alberto Nespo, que decide por receber o recurso uma vez satisfeitos os pressupostos processuais recursais a eles inerentes, deixam de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistir fundamento jurídico que o sustentem, no mérito decidem pelo indeferimento do recurso e suas razões, consultando no artigo 57, inciso 3º da Lei Complementar número 432 de 2011, Resolução AGER número 09 de 2017, Lei 13.460 de 2017, Lei 7.692 de 2002, bem como nos pareceres jurídicos emanados de número 090 de 2019 e 193 de 2020 da AGR, decidindo pela manutenção do auto de infração de número 1624. Obrigado pela leitura. Mariana, eu estou de acordo com o texto em tela e submeto ao Dr. José Rodrigues quanto ao seu voto e concordância com o texto em tela. Presidente, estou de acordo. Voto com o relator, estou de acordo com o texto. Obrigado. Doutor Noril. Voto com o relator e estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Doutor Paulo. Voto com a presidência e de acordo com o texto em tela. Muito obrigado. Seguimos para o item 25. O 25 é o processo número 40.12.56/2019, Viação Juína Limitada, EPP. O assunto, auto de apreensão número 1619, pauta solicitada pelo presidente regulador, ao qual eu passo a palavra. Senhores, trata-se do auto de infração número 1619, lavrado em 20 de agosto de 2019, às 23h30 da noite, no município de Várzea Grande, onde a empresa autuada por rodar com veículo não cadastrado na frota junto à AGER, com tipificação legal no artigo 57.2 da Lei Complementar 432/2011. Depois de analisado todo o parecer da área técnica, que também se posiciona pela manutenção do auto de apreensão e trata das razões recursais apresentadas por ofensa direta às regras da Lei 432/2011, da Lei 8887/95 e do Decreto Estadual 1020/2012, do contrato de permissão e também assinado de número 002/2019, né? Então, configura que também pela parte da AGR, que pela manutenção do auto de apreensão, número 1619, e é como eu voto, manutenção do auto de apreensão. Peço para a Mariana fazer a leitura do extrato para que possamos manifestar pelo voto e pela concordância com... Item 25, processo de número 40.12.56 de 2019, Viação Juína Limitada, EPP. Assunto, auto de apreensão 1619, pauta solicitada pelo presidente regulador. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Luiz Alberto Nespo, que, pelas razões consagradas nos fundamentos apresentados, de fato e de direito, decide pelo recebimento do presente recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade e no mérito pela improcedência das razões recursais apresentadas pela empresa por ofensa direta às regras legais. Lei Complementar 432 de 2011, Lei 8.987 de 1995, Decreto Estadual 1020 de 2012, Contrato Administrativo de Permissão assinado de número 02/2019-0000 CINFRA, votam pela manutenção do auto de infração 1619, nos termos do artigo 57, inciso 1º, linha C, da Lei 4.432 de 2011. Obrigado pela leitura. Essa presidência concorda com o texto em tela e submete à apreciação dos diretores, começando pelo Dr. José, quanto à concordância com o texto do item 25 em tela e seu voto. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Muito obrigado, diretor. Passamos ao diretor Noril. Gentileza se manifestar sobre voto e concordância com o texto em tela. Voto com o relator e estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Doutor Paulo. Voto com o relator, presidente, e de acordo com o texto em tela. Muito obrigado. Vamos voltar então para a nossa pauta, item 26, que
trata do processo número 16.3852/2019, processo seletivo. O assunto é convocação complementar para assinatura de contrato. A pauta é solicitada pela presidência e ao qual eu passo a palavra. Senhores, aqui nada mais é que um encaminhamento de uma necessidade de convocar 2 candidatos no processo para a vaga suplementar pela não apresentação ou não aprovação dos critérios de desempenho exarados no nosso edital. Então, faltou comprovação ou por alguma razão, né, não conseguiram comprovar e, com isso, há necessidade de complementar o chamamento de 2 candidatos. Está em tela, né, a convocação feita pela comissão interna, né, e que trata, então, dizendo por que foram eliminados, né, do processo seletivo. Pode descer um pouquinho, Mariana? Decorre do fato dos candidatos não terem sido, né, convocados para o comparecimento da apresentação por meio de edital publicado e, nos termos do edital, suas retificações dos candidatos, né, e ficam convocados, então, para o comparecimento, a apresentação dos candidatos classificados, né, e cita os devidos candidatos para se apresentarem. Fala com que documentação, né, deve se apresentar e... Perfeito. É só para efeito de diário oficial, né? Então, aqui tem o complemento do pedido. Pode descer antes. Como é um assunto que nós alinhamos, né, entendemos com o devido presidente da comissão, submeto a leitura do texto que o gabinete tem a respeito da decisão da diretoria para verificar se há concordância de todos os diretores. Item 26, processo de número 16.3852 de 2019. AGER-MT, processo seletivo. Assunto: convocação complementar para assinatura de contrato. Pauta solicitada pelo presidente regulador. A diretoria executiva, por unanimidade, aprova a convocação complementar para assinatura de contrato, edital de processo seletivo número 001 de 2020, AGER-MT. O microfone estava fechado, peço desculpas, né? Após a leitura da chefe de gabinete, peço a opinião da concordância ou não quanto ao extrato que está em tela do processo seletivo ao diretor José. Presidente, estou de acordo com o texto, então. Obrigado. Diretor Paulo Noril, perdão. De acordo com o texto em tela, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Voto, presidente, pela aprovação da convocação aí, conforme edital complementar. E de acordo com o texto em tela. Perfeito, obrigado. Senhores diretores, essa presidência já se manifestou, né, pela concordância e segue para o item 28, e também quanto ao texto em tela. Processo número 539690/2019, AGER-MT. Perdão, o 27, estou muito acelerado. Trata-se do processo número 485637/2020, da ALMT, da nossa Assembleia Legislativa MT. O assunto é indicação legislativa número 5201, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, informação técnica CRTR número 063/2021, ao qual eu passo a palavra. Bom dia, senhores, novamente. Então, trata-se de uma indicação legislativa de número 5201, de autoria do deputado Dilmar Dal Bosco, na qual simplesmente eu estou sugerindo ao colegiado que remeta integralmente os autos, ratificando a informação técnica exarada aí pela CRTR, em resposta ao nobre deputado e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Obrigado, diretor. Mariana, a gentileza proceder com a leitura do extrato para que possamos efetuar a concordância ou não.
Item 27, processo de número 485637/2020, ALMT. Assunto indicação legislativa 5201, pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. Informação técnica CRTR 063/2021. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha a manifestação do diretor regulador de transportes e rodovias e ratifica a informação técnica número 063/2021 da Coordenadoria Reguladora de Transportes Rodoviários e ainda determina que seja encaminhada a cópia integral do processo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, posteriormente a remessa do mesmo à Casa Civil. Obrigado pela leitura, se quiser usar. Obrigado pela leitura e vamos, então, submeter a aprovação da diretoria. De acordo com o texto em tela, diretor Paulo? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José, sua manifestação sobre o texto em tela. E o voto? De acordo com o texto, presidente, voto com o relator. Obrigado. Doutor Noril, sua manifestação sobre o item 27. Voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o relator. Voto com o relator e também quanto ao texto em tela. Seguimos para o item 28, agora sim, número 539690 de 2019, a GERMT. O assunto é correção técnica. Despacho número 013, a pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 539690, onde o diretor de ouvidoria, Dr. José Rodrigues, ele inaugurou o processo, encaminhando ao coordenador regulador de energia, solicitando informações referentes às fiscalizações realizadas em face da Energisa Mato Grosso, bem como a cópia de todos os processos de caráter fiscalizatório e punitivos, entre os anos de 2014 e 2019, para o processamento de correção técnica, né? E assim foi feito, foi solicitado as cópias, fornecemos as cópias, passamos para o diretor regulador de ouvidoria, que ele anexou todos os autos, tudo certinho, e aí eu pedi vista para verificar se havia a necessidade de algum parecer técnico no processo, né? E aí eu concluí pela seguinte situação: ante o exposto, devolvo os autos, considerando que após a detida análise do conteúdo do processo administrativo, não foi identificada necessidade de parecer técnico da área, CRE, em razão de tratar-se tão somente de cópia dos processos de fiscalização e punição desenvolvidos pela CRE, de modo que a manifestação da área técnica já consta nos relatórios acartados no processo por meio de cópia. Então, diretores, eu só estou devolvendo os autos para depois, posterior encaminhamento do diretor de ouvidoria. Perfeito. Vamos ir para a nossa chefe de gabinete fazer uma manifestação quanto a um texto para nós podermos ponderar e nos manifestar. Ela, terminando, procede a leitura e a partir daí nos manifestamos. Presidente, senhores diretores, vou aproveitar, a Mariana está escrevendo aí, o encaminhamento agora, porque o processo já passou aqui pela ouvidoria, eu já encaminhei ele para a diretoria, e quando eu pausei esse processo, foi na direção de que a diretoria da agência pudesse responder a uma demanda feita pela Assembleia Legislativa, em razão da participação do diretor José Rodrigues, de ouvidoria, e também do coordenador regulador de energia, o Tiago, em audiência na CPI da Energisa, que ainda tramita na Assembleia Legislativa, e naquela oportunidade eles solicitaram que, após a conclusão deste processo, que era para reunir as informações com relação às multas aplicadas à Energisa feitas pela agência reguladora, que a cópia integral dos autos fosse encaminhada à Assembleia Legislativa. Então, não há necessidade do processo retornar à ouvidoria, porque a minha manifestação já está nos autos nessa direção, e naquele momento em que era para a diretoria tomar a decisão, o diretor Noril
solicitou vistas para verificar se havia necessidade de complementar com alguma informação. Ele devolveu dizendo que não. Então, agora o que a diretoria precisa fazer é encaminhar a cópia, que eu sugiro que seja até digitalizada, né, à presidência da Assembleia, para que ela faça o encaminhamento à CPI da Energia. Alguma manifestação quanto às ponderações do diretor ouvidor, doutor Noril? Enquanto isso, a Mariana está fazendo os devidos ajustes. Não, presidente, nenhuma interferência, não. É o que nós já tínhamos conversado, né, diretor José Rodrigues? Era apenas e tão somente para eu verificar se havia necessidade de complementação ou não de um parecer técnico, se houvesse necessidade. Uhum. Como não houve, para mim pode ser dado encaminhamento, sim. Tá, a Mariana está só captando as informações, tentando transformar num texto e, na sequência, já vamos fazer a leitura para ver se está de acordo com a opinião de todos. Assim que concluir, pode fazer a leitura. Processo número 539690, GRMT, assunto correção técnica, despacho de número 03/2021-10. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. O diretor regulador de energia e saneamento devolveu os autos à diretoria, haja visto o pedido de vistas. Considerando a conclusão dos trabalhos técnicos, a diretoria executiva, por unanimidade, acompanha a manifestação do diretor regulador ouvidor, que vota pelo encaminhamento de cópia integral digitalizada do processo supracitado, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acho que aí no final, Mariana, podia acrescentar aí, a Assembleia de Mato Grosso, vírgula, em atendimento à solicitação da CPI da emergência. Porque senão ele pode não saber para onde remeter o processo, porque ele não era o presidente da Assembleia à época, né, e ele também não está na CPI da emergência. Ok, então, é o presidente da Assembleia do Estado de Mato Grosso, em atendimento à solicitação feita pela CPI da Energia. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela. Estou lendo aqui, presidente. Sem problema, pode. Só um item. Acho que precisa colocar na decisão que esse processo, onde que vai ficar lotado fisicamente aqui na AGER. Se vai ficar na DRES ou na DRO. Ele concluiu o objetivo, né? Quando você olha aí no início do processo, ele está na correção técnica. A correção técnica foi feita no ano passado, que eu era nomeado corregedor, ou seja, o processo está concluído, ele já atendeu o seu objetivo, ele agora tem que ir para o arquivo. Não há mais necessidade de tramitação dele, enfim, né? Porque ele reuniu informações. Na verdade, os processos originais todos estão lá na diretoria de energia, né? Ele só reuniu as informações para a gente poder ter um levantamento desses dados todos aqui e, posteriormente, encaminhar aqui nos demandou, que foi a CPI de energia. Diretor Noril, geralmente todos os arquivos acontecem na diretoria que é a pauta do processo, né? Então, vou colocar a diretoria executiva por unanimidade, determina o arquivamento do mesmo pela DRES. Só porque esse assunto é a respeito de energia, Por que para né? DRES, se for correição? Não tem problema. Por que não ficar na presidência, se vai ser encaminhado para lá? Todos os processos que são arquivados, geralmente, eles são arquivados no lugar Mas da nós não pauta, demos da origem, temática. Mariana. Não foi nós que demos origem a isso aí. Não, então pode ser arquivado pela Gente, presidência. vai ser arquivado, é arquivo geral. Ele não vai ser arquivado para ficar sobrestado, certo? Porque é a presidência que encaminha os processos para arquivamento. Principalmente se já houve uma decisão de diretoria. Arquivo geral, não vai ter trâmite. Eu acredito que teria que ir para alguma diretoria específica se ele fosse ficar arquivado temporariamente, esperando alguma outra providência. Como não é o caso, eu não vejo problema nenhum da própria presidência realizar esse arquivamento.
O arquivamento ao protocolo geral, ele não acontece de imediato. Existe uma regulamentação que tem em vista a temática do processo, alguns têm que ficar perenes no lugar, no mínimo 1 ano. Por isso, mas aqui, estou colocando na decisão Não, que eu a estou diretoria... falando o arquivo geral, eu não estou falando do arquivo geral lá da secretaria, estou falando aqui da AGER mesmo, o arquivo da AGER. Então, para remeter para o arquivo da AGER, no protocolo nosso, não ficar setorial, o processo tem que cumprir um tempo exigido no setor. Então, ele tem que ficar aqui na presidência durante 1 ano, e aí que vai para o arquivo geral da AGER, tá? Mas Então, eu coloquei aqui na nesse mesmo decisão sentido, só uma questão de ordem, presidente, então, até pela própria fala da nossa chefe de gabinete, eu entendo que a gente, até na nossa revisão aí dos procedimentos, a gente pode começar a adotar como critério todos os processos que forem julgados pelo colegiado e tenham já uma finalização, eles não mais fiquem nas setoriais, porque não tem mais o que fazer, geralmente. Então, poderia estar se estabelecendo aí um direcionamento justamente para aguardar esse período que a Mariana está falando aí, de 1 ano, na própria chefia de gabinete. Vou fazer uma sugestão aqui. É uma sugestão apenas, é só uma sugestão. Claro. Como a chefia de gabinete é responsável pelos trâmites da diretoria executiva, eu acho que é uma boa proposta. Eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento. Determina o arquivamento no arquivo geral, ponto. Ela tem essa autoridade de eventualmente pautar sobre qualquer procedimento. Enquanto não temos um procedimento, já coloca aqui, do processo ao arquivo geral, está indo para lá, né? E esse aqui vai ser uma exceção se não tivermos uma regra, mas temos que só ter um cuidado para a gente ajustar a nossa regra, tá? Como sugestão. Pode ser, Vanelli, você que é a nossa fiel escudeira dos atos legais, né? Sim, acho que é nesse sentido mesmo. Uma vez que existe essa decisão de sempre ficar na área afeta, né? E como nós estamos com um pouco de dúvida se a área afeta seria energia, ou seria ouvidoria, ou seria, né, agora o Paulo que assumiu a correção, né? É um pouco confuso e é um assunto já completo, teoricamente não requer ficar guardado na área, né, para alguma evolução. Eu acho que fica de bom tamanho, tá? É uma exceção, né? Tudo bem? Então seguimos. Lido o texto, só peço para quem é de direito, que é no caso o diretor Noril, se ele está de acordo com o texto. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José Rodrigues, quanto à sua concordância com o texto? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo? De acordo, presidente. Perfeito, obrigado. Bom, temos 4 itens para a gente encerrar nossa reunião, que eu agradeço, né, a nossa dedicação, evoluímos bastante no momento de crise, de acrescimento do Covid, né, do novo decreto, estamos respeitando cada um na sua sala, né, o pessoal já está com os devidos cuidados também com o servidor, mas não estamos parando, que é sensacional, tá? Então, agradeço bastante esse esforço pessoal, sabendo que muitos de nós já passamos, né, e podemos tornar a passar, né? Tomara a Deus que não, né? Bater na parede, e que a gente fique firme e fortes para fazer avançar as pautas. Passo a palavra agora para a nossa chefe de gabinete para que proceda o sorteio do relator como é de costume, mantendo a equidade, né? O equilíbrio entre a distribuição e fazendo os devidos ajustes. Mariana, por gentileza. Em relação à equidade dos processos, hoje o diretor, e se tratando de processos de cessão regulatória, que são os reajustes, caducidade, reequilíbrio econômico-financeiro, o diretor regulador de energia e saneamento tem 1 a menos. Então, a sugestão que o primeiro seja encaminhado para ele, e os outros 2 seguintes, que também se tratam de cessão regulatória, seja feito o sorteio agora entre os 4 diretores. Pela ordem, Mariana, eu gostaria, eu não sei também, eu queria até pedir uma opinião da doutora Vanielli, né? Eu já advoguei para essa empresa aí há uns 5, 6 anos atrás, entendeu? Eu queria saber se haveria algum impedimento ou alguma questão de moralidade. Eu acho que pelo bom senso, doutor Noril, agradecemos a transparência, né? Mas peço sim que a Vanelli se manifeste, mas é um impedimento, me parece justo e muito ponderado. Doutora Vanelli, por gentileza, se manifestar?
Sim, a questão é que você pode até legalmente não estar impedido, mas se subjetivamente você se considera impedido, eu acho que é de bom tom, sim, informar isso e se excluir do sorteio. Perfeito. Então vamos inverter, na minha opinião. Deixamos o último para o Noril, né? Concorda, Mariana? E fizemos sorteio dos 2 primeiros se os demais diretores concordarem. Eu vi que o Paulo abriu o microfone, fica à vontade. Não, justamente eu ia comentar isso, que legalmente eu não vejo impedimento, mas por bom senso o diretor de energia tá com razão de se declarar impedido para avaliação desse contrato, desse Então, processo, na verdade. fazendo a devida inversão, no processo 31 já fica o Noril, dá equilíbrio nos processos, e vamos sortear os demais que restaram. De acordo, presidente. Muito obrigado. Obrigado a você pela transparência. Eu vou estar compartilhando a tela do meu celular para vocês verem agora o sorteio. Tá entre Presidência, DRES, DRTF e DRO. Presidência vai ficar no item do processo 29 da empresa Clautur. Obrigado, Mariana. Eu não sei o que você fez, mas ficou muito bom agora aparecendo na tela aí. Agora eu vou diminuir, tirando a presidência. E o sorteio vai entre o diretor DRO, DRES e DRTR para o item 30 da empresa Gênesis. Sorteado o diretor regulador de transportes e rodovias. E agora, por fim, é o processo de número 32. Nesse aqui já foi dada uma decisão monocrática, não se trata de decisão de sessão regulatória, de objeto de sessão regulatória. E o diretor de energia e saneamento tem um processo a mais desse escopo, então o sorteio vai ficar entre a presidência e o diretor ouvidor. Desta maneira, foi sorteado para o item 32 o diretor regulador ouvidor, que trata-se do processo da Marcela do Amaral Lima. Senhores, com esse último sorteio, só fechar o microfone, né? Obrigado. Com Presidente, Sim, à vontade. só uma questão de ordem, eu pediria que a doutora Mariana encaminhasse aí para a gente, para os diretores, o controle desses sorteios, só para a gente ter conhecimento. Conhecimento a gente tem, na verdade, só para ter um melhor acompanhamento. Perfeito, uma O relação... estoque, essa relação que ela está controlando, quem que está com mais, quem que está com menos, para a gente estar acompanhando. E também para estar nos monitorando também o andamento dentro do que a gente precisa fazer, tá bom? Obrigado. Perfeito. Senhores, eu estou dando uma olhada no meu celular, tá? E nós... sim, vamos ver se veio alguma coisa. A mensagem da Lenise, eu estou pressionando ela desde ontem. Ontem o governador estava viajando para que a gente tivesse confirmação da nossa agenda. Então, eu vou só encerrar nossa reunião e, na sequência, falamos um pouquinho do nosso compromisso da tarde, tá? Eu ia dizer que eu ia ligar para ela para não ficarmos na expectativa e termos certeza. Mas vamos encerrar nossa reunião. Agradeço a presença de todos, né? E peço só que fiquem um tempo mais para a gente falar sobre nossa agenda da tarde, tá? Muito obrigado, excelente dia de trabalho a todos. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos. Por gentileza, fiquem, só vão pedir que pare de gravar, e aí a gente fala um pouquinho sobre o compromisso da tarde, tá? Eu estou vendo aqui, a Lenise me respondeu, né? Ontem ela